Olá, hoje é dia de estreia na UFN TV. Começa agora o programa Novas Fronteiras, que vai discutir assuntos de relevância global e temas de impacto para a sociedade. Sempre com a participação de um pesquisador da Universidade Franciscana e de um convidado de fora, de referência na área. E para essa discussão, a gente conta com a sua companhia. Fique conosco! 2020, o ano da pandemia do novo coronavírus, que nos impediu de sair de casa, ao menos do jeito que estávamos acostumados. O ano em que o ensino remoto nos desafiou. E a partir de tantas mudanças, ou da aceleração dessas mudanças, que de certa forma já estavam acontecendo, como será a educação daqui para frente? Para essa discussão, o Novas Fronteiras recebe Ronaldo Mota, membro titular da Academia Brasileira de Educação, nome conhecido aqui da nossa cidade, já foi professor universitário aqui em Santa Maria, também foi ministro interino do MEC, pesquisador das novas tecnologias e metodologias inovadoras em educação. Seja muito bem-vindo, professor Ronaldo Mota. Prazer é todo meu. Eu sempre gosto demais de poder compartilhar os momentos com a nossa comunidade da Universidade Franciscana. Tenho uma proximidade muito grande com todos, em nome da reitora Irani, da vice-reitora Solange, de todos os pró-reitores. Eu me sinto muito em casa, portanto, muito me honra esse convite e é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada, professora, a gente agradece. Também participa conosco desta entrevista Yuri Lamel, professor do curso de jornalismo da UFN, é doutorando em informática na educação, coordenador de produção da UFN Digital. Seja muito bem-vindo, professor Yuri. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com o professor Ronaldo Mota, que é uma referência aí, né, para a gente que trabalha na área. E certamente vai ser um programa que vai ser valioso para todos, inclusive para a gente. As escolas dos professores, eles já vinham, né, tentando explorar a tecnologia digital, os meios digitais, de certa forma, com um pouco de dificuldade, uma maneira mais lenta, né, professor Ronaldo? A pandemia acelerou todo esse processo, né, essa caminhada da educação formal para o uso das mídias digitais, tecnologia, né, de uma maneira mais efetiva? Bom, prazer estar aqui com o professor Yuri, sempre uma satisfação. Bem, você já respondeu corretamente, quer dizer, não há uma pandemia que tenha provocado algo novo. O que a pandemia fez foi dar uma aceleração mais acentuada a processos que já estavam em curso. A pandemia é algo abominável, porque ela está matando gente, ela está fazendo com que as pessoas tenham que sofrer, portanto, é inadequado falar em efeitos colaterais positivos. Mas, a vida sempre tem um mas, esse evento civilizatório, ele é de tal magnitude que ele trouxe impactos de todas as naturezas, quer dizer, elas envolveram todos os setores da sociedade, incluindo a educação. Então, se a gente, deixando um pouco de lado os aspectos claramente negativos, provenientes de uma coisa que trouxe tanta tristeza, se a gente olhar do ponto de vista das consequências resultantes da pandemia, eu diria que eu destacaria uma imersão, um convívio com o mundo digital que estava em curso, mas que sofreu um processo absolutamente acelerado. Se nós estávamos submetidos a um vórtice digital, esse vórtice digital se acelerou ainda mais. E, portanto, isso acaba sendo, esperamos que essa pandemia tenha um fim, vai ter, à medida que a gente saia dela, o que nós teríamos, eu espero que assim seja, pessoas, em geral, mais capacitadas para enfrentar uma realidade do mundo que estava em mudança. Isso envolve, do ponto de vista educacional, romper barreiras, eu diria até de menor intensidade do ponto de vista dos estudantes, dada a própria faixa etária e pela capacidade quase inerente de uma geração que nasceu imersa nas tecnologias digitais, mas muito em função dos nossos professores, dos gestores, dos pais dos alunos, que aprenderam a sobreviver, no sentido positivo, num universo que lhe seria inexorável, eles teriam que passar por isso. Portanto, entre tantos aspectos negativos, eu destacaria aqui uma consequência
que eu chamaria de novidade positiva, é que todos nós nos acostumamos. E aqui é algo que transcende a própria educação. O próprio hábito de você poder fazer compras online, de você se relacionar extraeducacionalmente com mais pessoas de uma forma mais tranquila, e destaca um aspecto interessantíssimo para nós no mundo científico, educacional. Mais do que nunca, a ciência está sendo sim valorizada. Não por alguns governantes que são patológicos, mas, em geral, a população passa a ter uma dimensão, uma fé no sentido de crença positiva na ciência, que eu acho, reputo como sendo algo muito bom. Quer dizer, todos nós estamos corretamente esperando não só uma vacina, mas de tratamentos que minimizem o sofrimento das pessoas. Isso significa acreditar na construção do conhecimento, significa acreditar na ciência e, portanto, nós, educadores, fazemos parte desse processo com muita honra. E professor Yuri, né, diante de tantas mudanças esse ano, né, o seu tema de doutorado, a informática na educação, está sendo um ano riquíssimo nesse sentido, né, de descobertas, de aprendizados e também de ver como a capacidade de adaptação das pessoas, né? Com certeza, é uma oportunidade tanto para pesquisa, né? Nós estamos, inclusive, passando por essa experiência, porque geralmente o pesquisador ele é professor, né? Então, a gente está passando na pele essas mudanças, essas adaptações, e estamos também em um momento, inclusive, de coleta de dados, né? A gente está observando os fenômenos acontecendo, né, na nossa frente, e estamos correndo atrás desses dados para poder fazer uma série de análises. Mas é claro que é difícil ainda de chegar a conclusões, porque a gente está no meio do processo, né? Por exemplo, uma dúvida que eu ainda tenho, e até faço essa pergunta para o professor Ronaldo Mota, sabemos, né, que nós, professores, estamos sendo forçados a acelerar a adoção de certas tecnologias. Estamos aprendendo a trabalhar com videoconferência, com metodologias associadas à videoconferência, com metodologias apropriadas para o ensino remoto, né? E sabemos que os professores estão aprendendo meio que na marra, né? Mas eu me pergunto, será que estão aprendendo de forma satisfatória e suficiente para, de fato, iniciarmos uma onda de educação híbrida no país, né? A gente não sabe ainda, a gente está coletando esses dados, a gente vai começar a fazer pesquisas e tentar concluir isso. Mas mesmo que nós não saibamos ainda, eu até pergunto para o professor Ronaldo se, na opinião dele, ele acha que nós já estamos preparados para iniciar uma onda de educação híbrida aqui no país, em todos os níveis de educação. Bem, professor Yuri, isso já estava claramente em curso. Esqueça a pandemia e se lembre que, nos últimos anos, o número de matrículas do ensino superior só cresceu em função da educação à distância. Se fôssemos considerar somente matrículas presenciais, há 5 anos consecutivos que o Brasil tem decréscimo. No líquido, ele cresce porque o crescimento é espantoso. Nós temos um crescimento que a gente chama chinês, né, de 2 dígitos ao ano, na modalidade chamada educação. Mas, professor Yuri, eu gostaria de qualificar exatamente, eu sei que você gosta muito do tema, com toda a pertinência e conhecimento, o que é o hibridismo. Há uma noção limitada de que hibridismo seria simplesmente juntar a educação presencial e a distância. É um pouco isso, mas é muito mais do que isso. Quer dizer, o que vai resultar depois desse processo de aceleração não é simplesmente manter o ensino presencial e incorporar algumas ferramentas do ensino à distância. Não. Eu acho que o que nós vamos perceber, que nós não tínhamos percebido antes, é exatamente que cada educando tem um DNA educacional. Ninguém aprende igual ao outro. Se somos cada um de nós únicos, no sentido das maneiras, dos meios, do ambiente e das nossas características de aprendizagem, o que nós precisamos fornecer não é um ensino híbrido que simplesmente mistura, mas é um ensino híbrido que vai permitir ser flexível, personalizado e conseguir atender às características, por mais específicas que sejam, de cada estudante. Nós não sabíamos isso. Há educandos, e esse número tem um percentual mais ou menos reconhecido
cientificamente, que tem uma capacidade excepcional de aprender auditivamente. Porém, esses mesmos que têm capacidade de aprender auditivamente têm uma enorme dificuldade de aprender visualmente. No passado, nós não tínhamos solução para isso. Portanto, ele era alguém suposto incapaz ou de capacidade baixa de aprendizagem. O que nós sabemos hoje? Para essas pessoas em particular, se nós criarmos uma mídia de que o mesmo conteúdo, os mesmos procedimentos, as mesmas técnicas possam ser disponibilizadas a partir daquilo que eu chamei a sua característica, o seu DNA, não só ele aprende igual, como ele pode aprender mais. Eu citei um exemplo típico de alguém reconhecidamente que aprende auditivamente. Mas, na prática, cada um de nós é um pouco especial. Cada um de nós tem um cardápio, uma mistura de várias mídias com que nós aprendemos. Eu aprendi que existem educandos, professor Yuri, que aprendem porque estudam por gabaritos comentados. Olha que loucura. É uma característica dele. Ele adora ir numa plataforma e, antes mesmo de se antenar na equação linear da aprendizagem do conteúdo, ele vai direto no gabarito. Eu não recomendo isso, mas eu não preciso recomendar, ele faz assim. Só que aí a tua plataforma deve ser suficientemente inteligente para, no caso, até um bom caso dele ter escolhido a resposta errada, a plataforma vai direcioná-lo para o conceito que provavelmente lhe falta, vai indicar os links nos quais ele poderá superar as suas eventuais fragilidades e, consecutivamente, ele vai indo degrau por degrau para assuntos mais complexos. Pode parecer um tanto quanto maluco isso, mas isso significa você fazer uso da interface, plataformas inteligentes, uma coisa chamada Learning Analytics, ou analítica da aprendizagem, que quanto mais interage, mais conhece o educando, e, ao conhecer e reconhecer melhor o educando, cria trilhas educacionais particulares para aquele indivíduo. Pode parecer absurdo do ponto de vista da capacidade computacional que nós temos, dos avanços dos algoritmos da inteligência artificial de machine learning, isso não é impossível. Pelo contrário, quanto mais fizermos, mais aprenderemos e mais poderemos explorar um novo hibridismo, um hibridismo muito mais complexo, que reconhece a individualidade e traça e estimula trilhas apropriadas. Claro, vai caber à escola, aos educadores, então, produzirem essa diversidade de materiais para cada aluno escolher o que melhor, né, será aproveitado por ele. Nesse sentido, assim, então, teria que ter uma estratégia gigantesca de produtos, de opções para esses alunos? É por aí. Antigamente perguntava, você é uma boa instituição? A pessoa dizia assim, eu tenho o melhor ensino presencial do país, mas eu não adoto tecnologia. Essa é uma resposta ultrapassada, antiquada, porque hoje também é ultrapassado alguém dizer o seguinte, eu tenho a melhor educação online do país, mas eu só faço online e não avanço as minhas plataformas. Eu faço online, é muito genérico. Alguém fala, eu só tenho videoaula. Bom, ele é pobre igualmente. Alguém que só tiver videoaulas, ele está sendo tão empobrecido como alguém que só tem aulas presencial face a face. Porque uma boa instituição é aquela que tiver a maior multiplicidade de meios e mídias, a tal ponto que essa multiplicidade é tão variada, tão rica, que, independente de quem seja o educando e as suas características, ele vai encontrar o caminho. Encontrar o caminho, eu não estou parecendo algo simples, é algo tremendamente complexo. Depende, sim, muito, não só do professor, mas de um conjunto de professores capazes de decodificar, e é muito importante a participação do próprio educando. Quando se fala em metacognição, está se falando do aumento de consciência que é desenvolvido no educando acerca de como que ele aprende. Portanto, ele não é um elemento passivo que espera o professor escolher. Muito menos ele é alguém que escolhe totalmente sozinho. Então, conjugar essa relação entre quem é o educando
e quem é esse corpo de professores, gestores de uma plataforma de aprendizagem, é algo que nós inimaginável no passado. Só que isso está cada vez mais presente. O professor falou sobre a questão da personalização, né, com o uso da tecnologia, da inteligência artificial, machine learning, o gerenciamento de dados, né, porque os dados hoje, é o que se fala, é o novo petróleo, né, são os dados de usuários. E as instituições de ensino ainda talvez não tenham aprendido a usar de maneira eficiente esses dados. Mas surgem também algumas perguntas, e inclusive os professores fazem essas perguntas, e eu como professor me pergunto, né, algumas coisas. Por exemplo, onde o professor entra aí, né, o professor acabou de falar da importância do educador, né? Mas se o senhor pudesse falar com os professores, assim, o que o senhor poderia falar para eles, assim, que o professor ele vai continuar tendo importância, sim, mas por quê? Até porque estamos em ambientes cada vez mais automatizados. Inclusive, fazer um pequeno gancho também de um caso que aconteceu há pouco, de uma instituição que usava um software de inteligência artificial, né, para fazer correções automatizadas de questões de alunos, e isso foi bastante polêmico, inclusive, né? E isso suscita essas dúvidas na cabeça dos professores, né? O professor, ele está perdendo função neste novo cenário? Professor Yuri, eu sempre gosto de conversar do tema educação, começando pelo foco no educando. E todas as vezes que eu participei de conversas com foco no educador, dá errado. Você pergunta assim, o que eu preciso fazer com o meu educador? Deixa o educador chegar depois. Comece perguntando qual é a melhor forma de eu ensinar o educando. Bom, ao você ter a clareza do que você precisa construir para o educando, decorre daí naturalmente a necessidade de você ter o professor. Por exemplo, quando eu me referi que há que se respeitar a individualidade, a personalidade, as características de cada educando, eu não falei isso, mas eu estou deixando claro que há sim uma parcela de educandos, e eles continuarão existindo, é verdade, em menor número, que só aprendem face a face. Portanto, existirá e existe um espaço para professores cuja característica seja aquela do giz de quadro negro. Há algo de mal nisso? Não, é até provável que pessoas muito talentosas aprendam e se desenvolvam e sejam bons profissionais dessa maneira. Só, infelizmente ou felizmente, é um número gradativamente menor. Portanto, não haverá espaços para tantos professores, chamemos de tradicionais. Agora, é preciso que o outro lado, que está cada vez mais abundante, professores que cada vez dominam mais tecnologia, o que em si é uma coisa boa. Deixa eu tentar resumir isso dando um exemplo, professor Yuri. Eu dei uma consultoria para um banco bem moderno, um dos mais modernos, esse que em São Paulo chama Faria Lima, né? E todo mundo que é jovem em São Paulo ou no Brasil quer ser funcionário desse banco. Um banco que todo mundo quer ser. E eles fazem uma pré-seleção, é uma pré-seleção de milhares, e vão lá 100 chamados trainees. Os trainees, ao final do ano, dos 100, 3 ou 4 vão ser analistas financeiros da casa. Então, todo mundo quer ser. Ser entre os 100 já é um luxo, ser entre os 3, 4. Bom, o que acontece em geral? Eles são tão bons do ponto de vista online, do ponto de vista plataforma, do ponto de vista de conhecimento sobre finanças e do mundo de mercado, que eles praticamente ficam irreconhecíveis. No último ano, não deste ano, o ano normal do ano passado, eles tiveram que fazer a escolha. Eles chegaram a um ponto que os 100 eram tão bons, do ponto de vista do interesse do banco, que eles tinham que particularizar. Qualquer prova que eles fizessem, todos se sairiam razoavelmente bem ou muito bem. Sabe qual foi a pergunta que eles fizeram, professor Yuri? Quem, entre os 100, no ano de 2019, havia lido um clássico? Por isso que, quando nós falamos ali que não teria problema usar papel e lápis, porque, ao mesmo tempo, aquela personalidade, aquela característica que conjugou um domínio de plataformas com ter se dedicado a ler um livro clássico, e depois eles falaram, clássico significa qualquer livro suficientemente denso, né, que não seja um livro da sua área de especialização. E aí, somente 3, entre 100 gêniozinhos da Faria Lima, haviam lido um clássico. O que o banco fez? E com grande sucesso, contratou os 3. Vejam,
nós estamos caminhando em direção não só a um hibridismo que personaliza para o aluno, mas nós temos que informar esse educando que a sua formação será mais densa, sua formação será mais rigorosa, sua formação terá melhores perspectivas profissionais, se ele combinar isso com características daquilo que nós costumamos chamar de antiquado. Se é que é antiquado alguém gostar de ler um clássico, ou gostar de ouvir música clássica, ou gostar de se dedicar a um tema que não é o tema específico de finanças que aqueles 100 trainees estavam dedicados. Nós, professores, temos uma missão muito difícil de passar essa mensagem. Ou seja, não é inevitável, é positivo que a gente ponha de plataformas inteligentes cada vez mais eficientes e eficazes, mas não se iludam. Os bons profissionais, os excelentes profissionais do futuro, serão aqueles que saberão conjugar avião a jato com um pouquinho de carro de boi. Carro de boi no bom sentido. Professor, mas daí o estudante, como o senhor falava antes, ele não vai poder ser passivo, né? Ele vai ter que ir atrás das ferramentas que ele melhor julgar interessantes para o aprendizado dele, né? Mas como tirá-lo desse estado de passividade e dar essa motivação, esse protagonismo para ele? Sim, eu vou falar uma coisa aqui que talvez espero não ofender ninguém, não é meu interesse. Mas não há nada mais passivo, estatisticamente, do que uma aula presencial. Isso já foi filmado, já foi estatisticamente configurado, comprovado. 97% do tempo de uma aula presencial, típica, 97%, há flutuações, é simplesmente um professor na frente falando e ninguém perguntando, ninguém debatendo. Esses 3% inclui o aluno levantar a mão para perguntar do tipo, isso cai na prova? Ou perguntas similares. Portanto, a coisa mais passiva que eu posso imaginar são as aulas tradicionais. Elas adormecem essa nova geração, ela não está preparada para isso. Então, eu diria que, primeiro, a adoção de novas tecnologias, a adoção de novas metodologias, são chamadas metodologias ativas, que provocam, que exigem que o aluno interaja com o outro, que ele perceba que existe mais pessoas aprendendo com ele e que ele aprende com as pessoas que estão aprendendo com ele. E os professores se percebendo que cada vez mais tem sim esse papel de mediação. Eu não estou aqui simplesmente para transmitir conhecimento de uma forma unilateral e que enaltece a passividade. Eu não estou fazendo como crítica, eu faço até como autocrítica. Eu me lembro quando eu dava aula de Física 3, 4, eu entrava na sala, começava a escrever o título do problema, eu apresentava a solução inteira e ninguém perguntou nada. Isso não se faz mais. Quer dizer, exatamente isso é que é próprio para que você tenha um vídeo gravado, que você tenha um podcast gravado, que você tenha um conteúdo digital interativo, e o aluno escolhe a melhor hora, o melhor momento, as melhores condições para ele aprender fora. Os momentos presenciais são exatamente aqueles que transcendem isso. É aquilo que acabou se chamando, correto ou incorretamente, de aula invertida. Aquilo que tipicamente eu vejo na aula passou a ser algo que você disponibiliza e permite que o educando veja a qualquer momento. E aquela aula, ou seja, aqueles momentos presenciais, eles devem ser muito mais enriquecidos, porque eles pressupõem, e pressupõem com razão, que ele é um local acessível àqueles que já se dedicaram antes. Com isso, a gente elimina ou combate essa chamada passividade. Eu acho que, inclusive, professor, por isso que é tão importante a gente fazer o que o senhor estava fazendo há pouco, que é qualificar, explicar e definir o que é a educação híbrida, afinal de contas, né? Porque ainda há uma confusão, inclusive, entre os professores. Quando eu converso com alguns professores que estão no ensino remoto, agora na pandemia, muitos me relatam o mesmo problema, que é a dificuldade de manter os alunos em casa motivados. Porque quando eles estão em sala de aula, eles têm uma série de elementos de controle no entorno deles, né? É o professor na frente, é o colega do lado, e em casa não. E aí alguns professores me falam, se está assim agora, imagina quando tudo virar educação híbrida. O problema é que o que eles estão fazendo agora não é educação híbrida, né? Eles estão fazendo o ensino remoto, é uma outra coisa.
A educação híbrida vai ser diferente, não vai ser simplesmente uma aula à distância, né? Vai ser uma alteração não só no uso das tecnologias e na interação, mas também vai ser na metodologia, vai ser na forma de trabalhar, vai ser até no posicionamento, né? Sim, professor Yuri, nós estamos desenvolvendo uma coisa agora que começa assim. Se você está numa plataforma, a primeira coisa que o aluno faz é se logar, não é isso? Ele tem que fazer o login e, portanto, bom, mas isso a gente já está fazendo de uma maneira mais sofisticada. Hoje você tem uma câmera, não é só sofisticada porque a câmera vai eventualmente dispensar o fato dele fazer o login com password. Esta mesma câmera, hoje, acredite nisso, ela consegue decodificar, decifrar qual é o. Em inglês é melhor que o português nesse sentido, porque fala em mood, né? O humor, o estado de espírito do educando. E desde o momento que ele entra na plataforma, rigorosamente eu sou capaz de perceber se ele está num estado de espírito apropriado para um assunto mais profundo, ou se naquele momento é melhor que ele comece a interagir com conteúdos mais leves. Eu posso variar desde uma abordagem de games, ou mesmo uma abordagem que estimula uma concentração que aparentemente ele não estava naquele momento. Mas eu consigo propiciar um estímulo para que ele mude de nível de concentração e, a partir dessa mudança, eu começo a trabalhar elementos tipicamente mais pesados. Mais pesados, que são mais densos, que exigem um nível de concentração. Em suma, quando nós estamos falando de particularizar, não é simplesmente eu vou dar uma trilha para um, vou dar uma trilha para outro. Não, é uma interação. É uma interação absolutamente sofisticada. Alguns diriam, mas eu não vou ficar olhando a cara de cada aluno. Não, o que você vai fazer, professor, é ajudar a construir esse ambiente de aprendizagem. Hoje, as máquinas fazem isso muito melhor do que nós. Acredite ou não, hoje tem máquinas capazes de, pela a expressão facial de um aluno, você ter elementos capazes de sugerir quais são as melhores abordagens. E faz isso numa rapidez abusivamente grande. O senhor fala que no futuro vai ser difícil distinguir o ensino presencial do virtual. Como? Por que isso, professor? Hoje é chamado digital, digital com F, porque é uma mistura do físico, real, com virtual. Rigorosamente, hoje, você tem, através de realidade virtual, realidade mista, realidade avançada, onde você conjuga simultaneamente o físico, real, com o chamado virtual. A partir de uso de equipamentos extremamente simples, acessíveis hoje, você pode vivenciar uma realidade que a gente chama do café com leite com pão de queijo. Eu posso colocar você, né, seja o professor, seja o pai do aluno, seja o aluno, frente a uma mesa onde ele vai observar um pão de queijo e um café com leite, e você pode criar todas as múltiplas diferenças, onde o pão de queijo é virtual e o café é real. Ou o contrário, ou os dois são reais ou os dois são virtuais. Nós, seres humanos, neste momento, não somos capazes de distinguir. Do ponto de vista negócios, as reuniões hoje, onde há software de qualidade e tem internet de qualidade, 10 minutos depois de encerrado uma reunião de negócio, a maioria não se lembra mais se tal ou qual participante estava efetivamente ali ou estava num outro estado ou num outro país. Portanto, do ponto de vista educacional, muito rapidamente nós não teremos condições de separar se efetivamente aquele professor era uma holografia projetada na frente de uma aula presencial ou se ele era, de fato, o professor que estava ali. A gente está buscando um ideal de educação híbrida, né, com o uso apropriado das tecnologias. E a gente comentou aqui sobre conceitos bastante avançados, bastante complexos, né, inteligência artificial, machine learning, reconhecimento facial. Inclusive, poderíamos falar aqui sobre a aplicação de técnicas de neurociências na educação, associada à tecnologia.
Enfim, são coisas que nós aqui estamos tentando correr atrás. E nós aqui, quando eu falo aqui, é uma instituição que não é pública, né? Uma instituição onde tem bastante aluno com condições de ter computadores, mas nós temos aqui também alunos das licenciaturas, por exemplo, que daqui a alguns anos vão dar aula em escolas públicas, que às vezes não tem nem internet, né? E eu pergunto para o senhor, se o senhor pudesse falar com esses alunos das licenciaturas, da pedagogia, que vão encontrar essas escolas, o que o senhor falaria para esses alunos, quais sugestões o senhor daria para eles? Bem, primeiro que teve uma época que importante era asfaltar rodovia, porque se não tivesse asfalto, as pessoas achavam que não havia desenvolvimento. Né? Houve um momento que a gente brigava para ter aeroporto. Uma cidade sem aeroporto estava limitada ao seu crescimento. Tudo isso faz parte de um passado. Qual é o futuro? O futuro é o seguinte: quem não tiver acesso a uma rede de internet 5G, a partir do ano que vem ou daqui 2 anos, no caso do Brasil, em outros países antes, não tem nenhuma chance de ir para frente. Quer dizer, se nós continuarmos com as nossas escolas públicas sem acesso à internet, com professores tradicionais que se opõem à adoção de novas tecnologias, o Brasil não tem futuro. Como a gente acha que o Brasil tem futuro? Eu compartilho essa esperança de que nós temos condições de ter um mundo melhor, um futuro melhor, necessariamente passa por ter uma educação digital. Não há futuro se imaginar que a gente consiga dar conta das demandas do que se espera do cidadão daqui 1 década, daqui 2 décadas, se nós não tivermos minimamente condições de que a gente crie um ambiente em que especialmente escolas públicas da educação básica, do educação fundamental, da educação do ensino médio, que você tenha as condições dadas. E, diga-se de passagem, é a coisa mais barata que tem, incrivelmente mais barata. Imagine que a maior diferença que nós temos quando nos comparamos com a Finlândia, com a Coreia ou com outros países que estão indo bem educacionalmente, a maior diferença, acredite, é que os pais daquelas crianças são escolarizados. A imensa maioria tem uma escolaridade avançada e faz com que isso facilite muito o processo educacional. Ora, eu pergunto para nós mesmos, o que é mais razoável a curto ou médio prazo? Tentar educar os pais dessas crianças que não foram escolarizados na época certa, seria ótimo, mas você sabe que isso é um trabalho hercúleo e quase impossível, ou dotar as nossas cidades, eu vou além da escola, das condições de que todos tenham acesso a uma rede mundial de computadores. Mas isso custa pouco, relativamente custa pouco. Não preciso nem citar gastos supérfluos e desnecessários que o país faz, e que com um pequeno percentual desse gasto, a gente certamente conseguiria resolver esse problema. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, professor Ronaldo Mota, professor Yuri Lemel, muito obrigada mesmo. Muito bom, muito obrigado, professor Yuri, um prazer estar com você. Obrigado, prazer foi meu aqui. E numa próxima oportunidade a gente volta para contar um pouquinho desses desdobramentos todos, né? Certamente que irão ocorrer aí na educação. Abraço, obrigado, gente. Prazer. Obrigado. Muito obrigada pela sua companhia. O Novas Fronteiras vai ficando por aqui. Hoje a gente discutiu o futuro da educação. Muito obrigada e até o próximo programa.